Salve, salve, devoto! Rap Show na área no oferecimento da Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil. Você sabe que na Carvisa a adesão é zero, meu amigo. E aqui eu vou proteger você contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total. E ainda tem chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Até proteção para a vida eu tenho. A assistência é 24 horas. Aqui você pode confiar. Afinal de contas, proteção veicular de verdade é só na Carvisa. Saia da fila do SUS, não fique mais dependendo do Estado para você ter um atendimento digno de saúde. Corre para Go Life, eu tenho planos individuais e planos para a família toda. Consultas online são ilimitadas, R$ 1.200 de reembolso e medicamento. Além disso, auxílio exame, auxílio consulta para você na Go Life. Tá sem grana, tá apertado? Corre para Desembola. Aqui a gente resolve o seu problema, a grana cai na hora. Parcelamos de 12 a 18 vezes. E tudo que você precisa de um cartão de crédito na mão. Tem um cartão de crédito com limite? Pronto, eu desembolo para você. Emprestamos e todo o Brasil pode confiar. Meu irmão Daniel é quem faz. Não se esqueça. Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito que você tanto merece por apenas R$ 599, independente do valor da sua dívida, nós limpamos o seu nome, tá? O link tá na descrição, aqui você pode confiar. Meu amigo, a Eletromi BH tem os melhores celulares do mercado para você. E não só os celulares, como nós também damos manutenção e temos o melhor smartwatch, como por exemplo, esse, o Mi Band 9, que chegou com o upgrade que você esperava. A tela é muito maior, monitoramento de sono, mais de 100 modos esportivos, notificação do WhatsApp, e-mail, telefones direto no pulso, bateria de longa duração e o design é leve, moderno e resistente. Tudo isso você encontra aqui comigo na Eletromi BH. Instituto Céspedes, meu amigo, calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu aqui era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvo e Rap Careca Show, e todos esses apelidos foram embora, graças ao transplante capilar do Instituto Céspedes. Aqui no Instituto Céspedes eu garanto pra você, você pode confiar. Tá a fim de concorrer a uma camisa novinha do Galo? Então é só você cadastrar na Emplay. Cadastrou na Emplay, que é a melhor plataforma de engajamento esportivo do Brasil, você já vai concorrer a uma camisa oficial do Galo, tá? Aqui você se diverte gratuitamente com moedas que todo dia ao logar você ganha. E você vai dar os seus palpites nas escolhas, onde você vai mostrar o seu conhecimento de futebol. Não é casa de aposta, é fantasy game. Pode vir brincar comigo aqui, comigo, na Emplay, concorrer a uma camisa oficial do Galo. Agora, bora pro vídeo! Pô, agora soltou aqui, cara. A câmera travou geral, mas não tem problema não. Vamos deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Desculpa, mas a câmera travou e não voltava. Eu tava aqui olhando, vai destravar, destravou. Bom, bora lá. Bora falar de Galo. E senhoras e senhores, a parada é a seguinte. Bora, o Cuca, na coletiva dele, ele falou por que ele tirou o Scarpa. E, cara, é um dos negócios que eu fiquei sem entender. Vamos ouvir o que o Cuca disse primeiro, olha só. Começar pelo fim. O Scarpa saiu porque nós pusemos um armador em lugar dele que tem mais chegada na área, que ele estava muito fora da área. E a gente precisava ter uma companhia mais perto do Hulk, e foi assim que nós vencemos o Bragantino, se eu não me engano, com a entrada do René. Então saiu um meio armador e entrou um ponta de lança. Não vejo nada de anormal nisso. E não vejo que o jogador estava tão bem na partida assim. Se tivesse tão bem, não tinha saído. Então é uma coisa muito lógica. O jogo, eu penso que o primeiro tempo nosso foi muito bom, nós poderíamos ter saído na frente, criamos oportunidades para fazer o gol e pecamos mais uma vez nas finalizações, um jogo bastante intenso, muito corrido, lá e cá, nós tivemos mais posse de bola no total, mais finalizações, mas não fomos efetivos e não fizemos o gol. E nesse tipo de jogo é o que faz a diferença. O Cruzeiro numa bola despretensiosa, muito despretensiosa de fora da área, um gol atípico, né? De zagueiro, fez um golaço e aí muda todo o jogo, o contexto vira outro. Cuca tá perdido, né? Tá perdido, tá assim, completamente fora de compreensão. Quero levantar alguns números pra vocês que vocês vão assustar. Vamos lá. Matheus Pereira jogou 89 minutos, nenhum gol, nenhuma assistência, 45, lembra bem, 89 minutos.
45 ações com a bola, passes certos. De 29, acertou 23, que dá 79%. Passes decisivos, deu 3. Cruzamentos certos, 4. Ele acertou apenas 1. Passes longos, nenhum passe longo certo. Dribles, nenhum drible certo. Duelos ganhos no chão, de 6 ganhou 4, foi bom. Perdas de posse de bola, 3. Faltas sofridas, 3. É isso. Reinier, que entrou no lugar do Scarpa, 28 minutos jogado, ações com a bola, 16, passe certo, 100%, acertou todos os passes, maravilha. Cruzamentos, nenhum certo, passe longo, nenhum certo, finalizações no gol, nenhuma, finalizações pra fora, nenhuma, chutes bloqueados, nenhum, dribles, nenhum, duelos ganhos no chão, 1. Duelos pelo alto, nenhum, perdas de posse de bola, 3, faltas 4, takes 1, igual agora. Agora vamos pro Scarpa, que jogou mal. Que o Cuca não viu jogando bem. Detalhe, o Reinier jogou 28 minutos. Scarpa jogou 62 minutos. Gente, tudo aqui, ó, tudo baseado em dados, tá? Ações com a bola, 36. Lembra, o Matheus Pereira jogou o jogo inteiro, teve 45. Passes certos, 92%. De 24, acertou 22. Errou 2 passes no jogo. 2. Cruzamento certo, realmente não acertou nenhum. Passes longos, você viu que nenhum dos outros 2 acertou nenhum passe longo? O Scarpa, de 9, acertou 7. E os 2 passes que ele errou foi passes longos, que passes curtos ele acertou todos. O passe longo, que é o passe mais difícil do futebol, é aquela enfiada, aquela invertida, aquele passe que você dá por dentro, ele não acertou. Finalizações, 2. Dribles, 2. Duelos ganhos no chão, 2. Duelos no alto, ele nem disputou. Perdas de posse de bola, 8, perdeu muita bola. Falta, 1, que ele fez apenas. Sofridas, 4. Interceptações, nenhum dos 2 teve interceptações e ele teve 1. Né? Takes, total 1. Aonde que o Cuca tirou que o Scarpa jogou mal, velho? De qual universo paralelo, de qual vida, de qual universo... Cara, é incompreensível. Põe uma coisa na sua cabeça. É completamente incompreensível o que o Cuca inventou. O Cuca tá com caraminholas na cabeça, meu irmão. Porque nada que ele falou é verídico. Tem fonte dentro da realidade. Nada. Bom, vamos falar agora de Cuca e jogadores que não renderam, né? Ele foi questionado sobre os jogadores não estarem rendendo. Olha só a resposta dele. Você falasse um pouquinho sobre a projeção, porque muito preocupa o torcedor sobre o time não estar jogando bem. Jogadores-chave desse elenco talvez estejam no pior momento deles com a camisa do Atlético e o torcedor não vislumbra uma melhora, principalmente para conseguir uma virada no Mineirão ou até mesmo uma classificação na Copa Sul-Americana e uma melhor qualificação no Campeonato Brasileiro. Como trabalhar esse momento ruim tático e especialmente técnico de alguns jogadores que são importantíssimos para o elenco atleticano? Sim, eu entendo a tua pergunta, eu concordo com você. A gente tem que ser realista, a gente não está jogando o que pode. A gente pode jogar muito mais, tem jogadores importantíssimos que podem jogar muito mais e nós não estamos conseguindo tirar essa essência de cada um, né? Não é por falta de trabalho, não é por falta de dedicação também dos jogadores, simplesmente que não está acontecendo. Bom, vamos lá, cara. Sobre essa questão que o Cuca passa sobre os jogadores. Realmente, vários jogadores não rendem absolutamente nada. Eu vou pegar do titular até o goleiro. Everson rendendo muito, Arana não tá rendendo nada, Natanael tá abaixo do que rendeu antes do Mundial. Alonso não tá rendendo nada, Hugo tá surpreendendo, Alan Franco tá jogando direitinho, mas nada demais, Alexander tá jogando direitinho, nada demais, Scarpa tá jogando bem, Coelho tá mal, Hulk tá mal, e aí vamos colocar Reinier, mais ou menos, Rony tá mal, Júnior Santos tá mal, entende? O atleta não consegue sair do lugar. Então você vê que praticamente um time inteiro jogando mal, praticamente um time inteiro não entregando, praticamente um time inteiro que não faz por onde. Então, meu amigo, quando você tem uma equipe assim, é muito complexo de você fazer de jogar, muito complexo. Vamos ver o que vai acontecer as cenas dos próximos capítulos, mas até aqui um desenvolvimento ruim também dos atletas, né? Bom, o Hugo deu entrevista pro Hoje Tem Galo, essa entrevista ainda era na hora do ao vivo, então a imagem não tá daquele jeito que eu tava mostrando pra vocês o tempo todo, mas dá pra gente entender, e o Hugo fez uma boa partida, né, gente? A gente não pode tirar isso dele. Falar desse jogo hoje, o Atlético perdeu de 2-0. Muito difícil reverter na casa do adversário. Não era o resultado que a gente queria, né? O nosso time se esforçou. Jogamos o primeiro tempo muito bem. O segundo tempo também
não concedemos tantas oportunidades para o adversário, tanto que se vê os gols deles foram mais bolas achadas do que de jogada envolvida, deles envolverem a gente. Acho que o resultado não foi o que a gente queria, mas a gente tem plenas condições de ir lá e reverter esse placar aí. A gente tem que trabalhar firme aí nesses dias, a gente vai ter uma parada aí, vai ter um tempo bom para poder trabalhar e se preparar para essa volta aí, que vai ser um jogo importante para caramba pra gente. O Atlético continua tendo problema com as bolas paradas, né? Hoje mais um gol, um gol repetido, né? De falha de bola aérea. Eu queria que você falasse sobre isso, como tem sido o treinamento do Atlético com relação a isso, que vem sendo um problema nos últimos jogos. Então, eu reparei que o gol foi muito parecido com o que a gente sofreu com o Grêmio, se eu não me engano. E a gente está trabalhando, só que é uma bola difícil, uma bola que a marcação individual tipo, a gente acaba perdendo muito no duelo de marcação individual, mas a gente vai trabalhar para ver como a gente pode melhorar. A gente tem que evoluir nisso, a gente vai trabalhar para tentar evoluir, melhorar, talvez até mudar o jeito de marcar, para ver se a gente consegue eliminar esse problema. Você foi o melhor em campo, né? A gente votou, né? Você foi o melhor do Atlético para Itatiaia. Eu queria que você falasse, cara, sobre isso, né? Porque teve uma desconfiança quando o Leandro machucou e você correspondeu bem, pelo menos nos números você mostrou isso também dentro de campo. Eu agradeço pela votação, agradeço por ter me concedido esse título, mas eu não saio feliz. A gente sai chateado pelo resultado, né? A gente queria mais, a gente brigou, lutou por mais. Infelizmente saímos aí com resultado adverso, mas nada impede da gente ir lá na volta e conseguir reverter essa situação, né? A gente vai ter vários dias para trabalhar aí, se Deus quiser a gente vai trabalhar, vamos se fortalecer ainda mais, corrigir o que a gente está pecando aí, principalmente bola parada, essas coisas. São gols que a gente não pode ficar concedendo para os adversários, a gente vai trabalhar em cima disso e vamos tentar ir lá para casa deles lá e buscar o nosso resultado, nossa classificação. O Hugo para mim, ele é muito rabelo, né? Vamos pegar o restinho aqui que tem 47 segundos que faltou, olha só. A gente percebeu, psicológico, parece que o time ficou meio abatido no primeiro gol. Vocês tiveram essa percepção mesmo? Cara, é complicado, né? A gente fazendo um jogo, buscando a classificação. Aí toma um gol daquele ali, meio que parece até que ele errou o chute quase. Não posso desmerecer o gol dele, mas foi um gol muito bonito, mas um banho de água fria no que a gente estava fazendo. Aí depois a gente tentou reverter, tentou buscar também. Infelizmente tomamos um segundo numa bola parada que a gente vai ter que trabalhar muito aí para corrigir, porque não podemos ficar sofrendo gols de bolas assim, né? Mas isso dá coragem pra gente ir lá e conseguir buscar essa classificação também, porque ainda não é impossível de reverter essa situação, não. A gente tem condições e, se Deus quiser, e com muito trabalho, a gente vai lá e vai conseguir reverter isso aí. Eu acho praticamente impossível reverter essa situação com esse futebol apresentado. Com a mudança de técnico, com a mudança de bastidores, com tudo mudando, aí sim a gente pode falar que é possível, aí sim a gente pode ter. Mas desde que venha e exista uma mudança de bastidores. Eu quero até falar sobre o Hugo aqui, porque o Hugo, ele surpreendeu e surpreendeu pro bem, né? O Hugo, ele jogou bem as partidas, ele se entregou bastante, ele não ficou no come-dorme, ele não ficou, como é que eu posso dizer? Ele não ficou pra trás, ele lutou, ele batalhou, ele brigou o tempo todo. Então, assim, o Hugo, ele merece um pouco mais de respeito, mas, na minha opinião, ele é muito parecido com o Rabelo, cara. É aquele cara que ele não é um baita de um zagueiro, ele não é um zagueiro diferenciado, mas quando ele entra, ele não é o problema. Quando ele entra, ele não é a gravidade, não é ele quem vai causar problema pra gente. Então, assim, o jogo aéreo dele foi bem, ele conseguiu se manter bem, ele conseguiu fazer um bom trabalho, pelo menos a minha percepção foi essa. Titular jamais, não tem a menor condição, obviamente, mas volto a dizer, ele não foi o problema atleticano. Eu acho que, rep então, mas ele tá melhor ali, tá jogando direitinho, tem que deixar ele. Cara, a gente precisa do nível do Lianco, cara. A gente precisa ter zagueiros de alto nível, igual quando o Júnior Alonso e o Natan estavam jogando naquele nível fenomenal, que a gente tinha confiança com eles ali, a gente precisa disso, cara. De dois zagueiros de altíssimo nível. Não dá pra gente perpetuar isso. A gente tem que mudar isso, tem que virar esse jogo. E pra virar esse jogo, a gente precisa de zagueiros de altíssimo nível. Zagueiros de bom nível não nos interessa, bom nível é pra reserva, né? Bom, o Edu Pans, eu vou pedir a atenção de vocês, que o Edu Pans fez um vídeo muito bom, muito bom. Ele é um pouquinho mais longo mesmo e tudo, mas ele é muito bom e é muito válido a gente ouvir cada pedacinho, cada trecho aqui que realmente me surpreendeu. Vamos lá.
Não tem o que defender. Não tem argumento para defender, porque o trabalho coletivo do Atlético é muito ruim. Você não pega um grande jogo do Atlético, né? Você pega alguns espasmos. Um primeiro tempo bom aqui, um segundo tempo bom ali. Você tem duas atuações boas contra o Flamengo, porque você não ganha do Flamengo no Maracanã e não elimina o Flamengo numa competição não jogando bem. Você faz 2 jogos muito corretos, organizados, um nível de concentração muito alto, as coisas dão certo, o adversário também entra com um time bastante modificado, né? Mas enfim, a exceção da regra do Atlético são os jogos do Flamengo, da Copa do Brasil principalmente. A regra do Atlético do Cuca são jogos sofríveis, cara. São desempenhos ruins, um coletivo muito problemático e que não ajuda a parte individual. O Cuca falou na coletiva aí que tem muito jogador tecnicamente que tá precisando entregar e tá mesmo, porque coletivamente o time não funciona. O coletivo do Galo é ruim, o coletivo do Galo atrapalha as atuações individuais de vários jogadores. E aí quando você joga mal várias vezes, você não tem confiança. E hoje, o gol do Fabrício Bruno, ele desintegra o Atlético em campo. A confiança que o Atlético adquiriu no primeiro tempo, ela vai embora na hora que a bola do Fabrício Bruno entra no gol do Everson. O time se abate, o Cuca se perde completamente. Vou fazer uma primeira pausa aqui, porque é isso mesmo. Primeira parte aqui. O Edu Pança tem razão, porque é o que eu venho dizendo. Você tem um time de tempo, né? Tem um primeiro tempo bom aqui, tem um segundo tempo bom ali, mas nunca um jogo inteiro. O Atlético não teve uma sequência de 4 jogos jogando em altíssimo nível, bem, rotacionando. Ah, classificou. Classificação quase que culposa, né? O Godoy Cruz é fraquíssimo. O Flamengo ali foi um espasmo, gente. Antes da morte, já é assim. Isso é que eu posso falar, porque a minha mãe, por exemplo, quando ela faleceu de Covid, 2 dias antes dela falecer, o médico falou: meu filho, eu tô pensando em tirar sua mãe do respirador, de tão boa que ela tá. Mas quem já teve parente falecido sabe disso, cara. Sempre existe ali uma melhora antes da piora total. E o Flamengo foi isso, foi uma melhora antes da piora total. Eu tô dando um exemplo bem pesado, mas é porque é uma realidade. O time afundou em tudo que era possível, cara. Era uma coisa de doido. Então, assim, e a sensação que eu tenho é essa, sabe? De um time que ele conseguiu as últimas coisinhas ali com o Cuca e de repente já não teve mais jeito, o corpo já não aguentava mais, a massa do time já não conseguia mais tirar, não tinha energia pra puxar, não tinha como fazer. Então, assim, cara, é realmente uma situação lastimável. E sobre essa questão do grupo, né, que ele falou, não tem. E vamos dando continuidade, aí depois eu volto. Beira do gramado. O Cuca foi... Da desestabilidade, que eu tinha esquecido. Cara, realmente, o time toma um gol, acabou, velho. Acabou, o Beto sempre fala, isso é verdade. O time toma um gol, ele parece que desaprende. O único jogo que não foi assim foi no time sem vergonha. Quando tomou 1-0, time sem vergonha. O time foi e os jogadores ficaram desrespeitados, sentiram-se desrespeitados. Tudo bem, vocês têm seu direito, mas é uma realidade. Foi só depois disso que jogou bola em alto nível. Mas vamos continuar escutando o Edu Pança. Foi a única pessoa na Arena MRV que enxergou que o Scarpa não estava jogando bem. Que o Scarpa não fazia um bom jogo. Mas ele tinha que se aproximar mais da área. Então você, treinador que está na beira do campo, dá uma ordem para que ele aproxime mais. O que você fez com o Igor Gomes na hora que ele entrou, Scarpa, se aproxime mais. Você coloca o Renier, que entrou mal pra caramba no jogo, o Renier. Nervoso, cometendo muitas faltas, tomou um cartão logo de cara. Eu até acho que foi injusto o cartão, não era pra tanto, mas enfim, tomou o cartão. Aí tira o Alan Franco, cara. Que é o motor desse meio de campo, que é o cara que faz as coberturas, que deixa os zagueiros um pouco mais tranquilos. Arrebentou com o time. O time que já estava com a confiança arrebentada, acabou de ser arrebentado pelas mexidas do treinador. E o reflexo disso tudo que a gente viu no campo foi visto na coletiva. Um treinador abatido, dando respostas que, sinceramente, só ele enxergou, que não dava para enxergar. Então, Cuca, hoje você foi muito bem na montagem do Atlético e você foi muito mal no segundo tempo. Você foi muito mal na coletiva. Você disse que um jogador que estava bem não foi bem. Você errou na coletiva também. E do outro lado, um treinador que fez o contrário, né? E um time que está ao contrário. Que não fez um grande primeiro tempo, mas manteve um nível de confiança muito alto. E aí o Cuca me fala na coletiva que foi um gol do acaso do Fabrício Bruno. E o Fabrício Bruno foi muito bem, né? Ele viu um clarão. E ele foi indo. Isso não é acaso, isso é falha. Isso é falha do sistema defensivo. E o Fabrício Bruno foi indo e chutou e fez um gol maravilhoso. Fabrício Bruno que foi disparado melhor em campo. E o segundo gol do Cruzeiro, primeiro, é mérito do Cruzeiro, que tem feito gols de bola parada. Tem decidido jogos assim. E foi o mesmo gol que o Atlético tomou no jogo contra o Grêmio, cara. A mesma coisa. Um escanteio, uma escorada, o Júnior Alonso nem sobe para disputar a bola. O Júnior Alonso não tira o pé do chão.
E aí o Caio Jorge livre, o artilheiro do Brasil, no Campeonato Brasileiro, livre na área para fazer o gol. Para mim, mais mérito do Cruzeiro, mas tem o demérito do Atlético também. E o Jardim tem o time nas mãos. Ele... Quero pausar aqui de novo. Exatamente isso. Tem o mérito do Cruzeiro, obviamente. Eu falei isso ontem no jogo, mas o demérito do Atlético é muito grande. Por quê? Porque quando o Fabrício Bruno pega na bola, o que o atleta tá fazendo? O atleta tá recuando. Se você olhar os melhores momentos, eu te convido a ver. Quando o Fabrício Bruno pega na bola, ele vai andando, ninguém dá combate. Ó, vamos pegar de trás. Júnior Alonso não dá combate, que é o zagueiro, mas quem tinha que dar o combate ali na intermediária é o volante, que o time tava fechado atrás. Nenhum volante chega e nem o lateral. E nem o atacante, que é o Coelho, do lado esquerdo. Ninguém, nenhum dos quatro, meu irmão, que tinha que dar esse combate, dá o combate. O Fabrício Bruno anda, puxa pro lado e bate do jeito que quer. É uma loucura. É uma loucura. E o segundo gol, não, aí o segundo gol foi patacada. Mas isso é treinamento. O que aconteceu? O Hugo, que jogou bem, diga-se de passagem, ele sai correndo, olhando a bola. E o Natanael tá marcando o Caio Jorge bem marcado. Você pode reparar o gol, pode olhar que você vai ver. Passa na 0.25. Aqui no YouTube tem no site do GE. Você olha lá. E aí, velho, o Natanael tá parado. O Hugo chega e dá uma trombada. O Natanael voa, que ele vem muito forte, que ele vai pra pular. Aí dá uma trombada, o Natanael voa. Aí o que acontece? Quando o Natanael voa, o Hugo continua. O Júnior Alonso falha e não pula. E o cara do Cruzeiro dá aquela cabeçada. A bola sobra pro Caio Jorge sozinho. Se o Hugo não tivesse trombado no Caio Jorge, ou pelo menos na trombada, ele fosse, eu trombei no cara, deixa eu voltar aqui pra marcar que o Júnior Alonso tá ali, jamais o Caio Jorge faria aquele gol, jamais teria sido, seria 1-0, um chute, poderia ser 1-1 virado, ou manter-se 1-0, enfim, mas não teria sido gol. Então, patacadas e patacadas. Mas vamos continuar aqui com o Edu Panzi. Começou a fazer controle de carga. Ele tira o Caio Jorge, ele tira o Matheus Pereira, o Wanderson estava amarelado, faz 3 alterações, ele não precisa mexer mais, porque o Cruzeiro estava com o jogo absolutamente controlado, cara. Cozinhou o Galo. Literalmente cozinhou o Galo, o Atlético não conseguiu criar grande chance, até teve ali, tentou uma tentativa de volume, uma correria do Biel pelo lado esquerdo, muita bola alçada na área, e o Cruzeiro rebatendo todas. Então, cara, o jogo de hoje aqui na Arena MRV mostrou por A mais B a distância do trabalho coletivo de um time e de outro, do momento de um time e de outro, do momento coletivo, do momento individual das duas equipes. O Cruzeiro venceu com muito mérito, foi muito melhor no segundo tempo, mostrou mais de Cruzeiro na segunda etapa. E ouvindo os jogadores do Atlético, ô Rony, se você continuar jogando o que tá jogando e o Atlético também, não vai virar, vai perder de novo no Mineirão. Teve um jogador que falou, acho que foi o Everson, que o Atlético já fez placares contra o próprio Cruzeiro e que são suficientes para pelo menos ir para os penais. Everson, naquela época o Atlético estava jogando muito mais do que está jogando hoje, e o Cruzeiro menos. Jogando o que o Atlético está jogando hoje, e você tá fora, você tá muito bem, tá? Você continua muito bem. Você não teve culpa nos gols que você sofreu hoje. Mas jogando o que o seu time tem jogado e o que o adversário Cruzeiro tem jogado, não vira. Perde de novo no Mineirão. Eu sei que lá no Atlético eles têm que acreditar, todos eles têm que acreditar. Mas vai ter que melhorar muito para ficar ruim e depois melhorar mais ainda para chegar num nível próximo do que o Cruzeiro tem jogado para tentar uma remontada. Jogando o que estão jogando as duas equipes, não tem remontada. Tem outra vitória do Cruzeiro e outra classificação no Mineirão. Concordo com tudo que o Edu Panzi falou, mas eu só digo o seguinte: se você fizer a troca de comando técnico do Galo, pronto, tá resolvido o problema. Aí sim você tem condições. Ou não, né? O técnico pode chegar aqui e fazer um campeonato tão ruim quanto. Mas eu pessoalmente acredito que há condições sim de se fazer um trabalho melhor. Meu amigo, você está buscando uma renda extra, então vem aqui para Profissão Mobile. Saca só esse recado. Sabe quando você acha que é bom demais para ser verdade? Então, era exatamente o que eu pensava. Olha isso aqui, gente. R$3.000 em 9 dias, isso mesmo. E eu quase deixei passar essa por achar que era mais uma furada da internet. Tá entrando uma grana que eu nunca imaginei fazer tão rápido. É isso daí. Aqui, meu amigo, na Profissão Mobile, você tem a chance de fazer uma grana extra para você com trabalho honesto, correto e sem lacração. É só você clicar nesse link aqui. O curso é baratinho. É renda extra, não é para você viver de salário disso. Clica aqui e vem para Profissão Mobile. Não se esqueça, meu amigo, você tá querendo economizar na conta de energia? Corre para Greenbel, aqui você vai poupar 20%. Rap, como é que funciona? Cara, é o seguinte, nós temos fazendas solares pelo Brasil inteiro. E aí nós vendemos o nosso excedente para a CEMIG. E como energia limpa, você tem um belo desconto e a gente repassa isso para você. Então sua conta de luz vai vir com 20% de desconto todos os meses, mas você tem que falar que veio do Canal Alvinegro. Fala assim, ó, vim do Canal Alvinegro.
pronto, 20% de desconto para você. O link tá na descrição, não joga fora essa oportunidade, corre para cá, corre para Greenbel. Rapaz, aqui na Tico Pneus você vai ter 13% de desconto na troca do pneu, você fazendo aí o balanceamento e também o alinhamento do seu carro. Meu amigo, é sensacional. Produtos da Tico Pneu é qualidade, é segurança e o preço é um preço justo. Unidades na Pampulha e também unidades aqui na região do Lourdes. Pode procurar desconto. Printa a tela e fala, vim do canal Alvinegro, quero 13% de desconto no meu alinhamento, balanceamento e na troca do meu pneu. Meu querido amigo, a Cervejaria Bruxelas é puro malte, tem energético, tem cerveja light pra você. É a cerveja do Ronaldinho Gaúcho, meu amigo, não jogue fora a sua oportunidade. O link está na descrição e um brinde à melhor cerveja do Brasil, que é a Cervejaria Bruxelas, a cerveja do Ronaldinho Gaúcho. E quer concorrer a uma camisa oficial do Galão da Massa? Então corre e cadastre aqui na Emplay. O link está na descrição. Cadastrou na Emplay, você vai concorrer a uma camisa oficial do Galão da Massa e a camisa 1, 2 ou 3. Você escolhe a oficial e nova, tá? Link abaixo, corre pra cá e corre pra Emplay. Bora continuar falando aqui, vamos falar de Mafeu agora, meu amigo. Como é que tá a situação? É o seguinte, eu escutei dentro do Atlético ontem, tá certo? Na quinta-feira, que o Atlético, até esqueci de colocar a minutagem aqui, desculpa, que o Atlético fará uma nova e última proposta pelo Mafeu, tá? E se essa proposta, que parece que já foi, não for aceita, aí acabou, aí não vai. Agora, eu nunca vou entender a contratação do Mafeu, você sabe por quê? Porque por mais do que a gente precisa de um lateral direito pra temporada que vem, a necessidade do primeiro volante é de urgência. E ficar insistindo no Pablo Mafeu, caríssimo, pra mim não faz qualquer sentido. O Atlético viu um potencial por conta de rusgas, problemas com o técnico e foi atrás. Mas pra mim o Atlético é atrás, mesmo era de volante. E pra você do outro lado da tela, onde que o Galo deve buscar? E bom, o Iguinho fez uma revelação ontem que mostrando que o elenco do Atlético já estava na inimizade com o Cuca de certo modo, pois perdeu a confiança. E quando você perde a confiança, meu amigo, não há o que fazer. Olha só. Não, cara, a torcida colocou na conta do Cuca aqui hoje, né? Ei, Cuca, ele errou também, vai mas... pra aquele lugar e tal. Mas você trocaria o comando técnico? Cara, eu não é hora de fazer isso, ainda mais com cabeça quente, né? Depois de uma derrota que coloca o Cruzeiro com muita vantagem, para passar para a próxima fase, muita vantagem, é muito confortável nesse confronto. Mas o Atlético tem ainda um segundo jogo para fazer, é verdade. Aquela coisa, né? Que o torcedor tem que imaginar que o cenário no Mineirão pode ser o inverso. O Atlético pode sair na frente, o Atlético pode construir uma vantagem e a coisa pode se desenhar de forma diferente. Ainda chegou a ter duas oportunidades naquele lance que o Cuca estava fazendo, colocando o Coelho para correr nas costas do Vidal. É muito difícil. Só que o Coelho peidou na frente do Cássio. É muito difícil, claro que é muito difícil. O Atlético vai ter que se expor demais. E se expor demais contra o Cruzeiro, aí não é nem porque é no Mineirão, a torcida do Cruzeiro vai estar em peso, mas é porque o Atlético não aproveita, não reage bem nesse tipo de cenário. O Atlético, o CJ, cometeu o mesmo erro de marcação, você vai se lembrar, no gol do Cebolinha, contra o Flamengo aqui, contra o Atlético aqui na Arena MRV. Aquele gol que colocou o Flamengo na disputa de pênaltis. Foi o mesmo erro de desencaixe na marcação. Então, assim, o Atlético foi assim contra o São Paulo, no primeiro gol. Então, o Atlético tem cometido falhas e que o adversário vai mapeando e vai entendendo como é que o Atlético joga. Se jogar só de um jeito, aí você facilita a vida do adversário, né? Você trocaria o comando técnico, Gilberto? Aí, né, vocês ouviram bem, e aí, depois dessa fala toda, o Iguinho foi e soltou a verdade, que é esse áudio aqui, escuta. Precisa melhorar. Uma outra coisa. Você quer a real, Gilbert? Oi? Você quer a real? A real é que os caras não confiam no trabalho do Cuca mais, velho. E isso Já não tá assim, né? Isso não é opinião, não. Isso é informação. Sério? Os jogadores não confiam no trabalho do Cuca mais, não acham que o Cuca tem condição de extrair do time mais nada. E aí tá a resposta. Cuca não tem condições de extrair do time mais nada. É um fato indiscutível, né? Então, realmente, você vê que quando os jogadores não querem, por isso que a demissão é correta, por isso que a demissão tem que ser feita, por isso que a demissão é o passo correto que tem que ser dado nesse momento. Bom, Sampaoli e Tite são os favoritos para serem os novos treinadores do Galo. Pelo menos foi uma apuração que eu fiz. Existem os portugueses Caixinha e também o Carvalhal e Carvalhal, né? E outros por aí, mas os dois favoritos são eles, Sampaoli e Tite.
parte, uma parte da diretoria, Ricardo Guimarães e Rubens Menin, gostam muito do Tite, outra parte gosta muito do Sampaoli, pelo tipo de jogo e tudo mais. Watson Fernandes fez um levantamento do Sampaoli que não é bom, né? Rennes da França, 10 jogos, 3 vitórias, 7 derrotas. Flamengo, 39 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, 60% de aproveitamento. Sevilha, 30 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, 46% de aproveitamento, né? Ontem, inclusive, saiu essa notícia aqui, ó. Outro debate que já dá para iniciar, Bruno, porque a tendência é a saída do Cuca, é quem será o novo treinador do Atlético. 2 nomes fortes aí. Primeiro é o Tite, está no mercado aí, sempre é especulado, mas ele já dirigiu o Atlético, inclusive no rebaixamento, ele reconhece isso, que não foi um grande trabalho no Atlético, saiu decepcionado, e ele tem uma rejeição, esse sim tem uma rejeição da torcida, e também tem um problema de saúde. E outro nome especulado é o de Jorge Sampaoli. E aí a gente tem informação que o Rubens Menin é um nome que ele aprova pela passagem pelo Atlético em 2020, quando o Atlético foi vice-campeão brasileiro. E mais, o Sampaoli ontem acompanhou a partida, essa é uma informação. E se ele receber o convite do Atlético, vai aceitar. Já analisou o elenco, vai aceitar sem nenhum reforço, porque a janela fecha agora dia 2 de setembro. Então, se o Atlético optar pela saída do Cuca e convidar o Sampaoli, o técnico argentino será o novo treinador do Galo. O Tite, ele tem um problema que ele operou há pouco tempo e ele tá com um problema de saúde. Creio que ele não seja uma opção boa, tá? E o seguinte, cara, houve uma... Segundo o empresário de Jorge Sampaoli, o treinador tem o desejo de retornar ao Atlético, mas ainda não foi procurado. O Galo ainda não oficializou a demissão do Cuca até o momento que eu gravava esse vídeo, via Itatiaia. Então tá aí. Senhoras e senhores, Sampaoli pra mim é o melhor técnico que poderia assumir o Galo, mas desde que entenda o lugar dele, desde que não se ache maior que o time. Mas eu acho que o Sampaoli hoje, ele já tá com o rabinho bem entre as pernas, muito trabalho mal feito, e talvez seja a hora da virada. O Jorge Sampaoli é o louco que eu acho que pode dar uma guinada e mudar a história de Atlético e Cruzeiro. Mas e você do outro lado? O que você pensa sobre esse tema? Eu quero a sua opinião e não se esquece, ó, de tomar uma Brussels gelada. E se você for trocar o seu pneu, troca aqui comigo na Tico Pneus, que você vai ter 13% de desconto, porque 13 é galo, em pneus novos, e também no alinhamento, no balanceamento. Pode procurar a Tico Pneus. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, tchau e tamo junto.